Boa tarde a todos. É com muito prazer que nós iniciamos agora um simpósio sobre a radiologia e o século XXI. Esse simpósio foi organizado pelo acadêmico Giovanni Guido Cerri, pela doutora Cibele Carvalho, que é presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, e o doutor Ronaldo Baroni, que é o diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia. E eu tenho o prazer de chamar os três para tomarem assento à mesa. Por favor. E eu gostaria de passar a coordenação do simpósio aos organizadores, iniciando pelo acadêmico Giovanni Cerri. Eu gostaria de cumprimentar a nossa presidente, a acadêmica Eliette Busquelá, e cumprimentar os acadêmicos e os demais presentes, agradecer ao Colégio Brasileiro de Radiologia, em nome da doutora Cibele, aí, por ter tido essa iniciativa conjunta, que não é só o simpósio, mas também a inauguração da exposição 75 de anos de radiologia no Brasil, que será feita no nosso intervalo aqui. E então, nós não vamos ter o café hoje aqui no Salão Nobre, nós vamos ter o nosso café lá embaixo, lá no museu, onde nós vamos inaugurar essa exposição, que eu acho que é uma exposição muito interessante. E nós tentamos reunir aqui, realmente a radiologia ela é muito vasta, né? Mas nós tentamos reunir alguns tópicos interessantes. E o Dr. Ronaldo Baroni, que é o diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia, nos ajudou. Fizemos isso, a academia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, espero que esses tópicos agradem aqui a todos os presentes e proporcionem uma ótima discussão. Cibele, por favor. Boa tarde a todos, uma grande honra estar aqui. O Colégio Brasileiro de Radiologia se sentiu extremamente acolhido, principalmente com esta homenagem, comemorando os 75 anos da nossa existência. Agradeço à doutora Eliette por essa acolhida, por essa honra de estarmos aqui. A nossa especialidade, uma especialidade que a gente sempre lembra que nós somos médicos também. O ato médico existe na radiologia e não é somente o ato da máquina. Então, essa é a nossa bandeira de defender realmente o diagnóstico cada vez mais precoce, para que a gente possa melhorar a morbidade dos nossos pacientes quando a gente não pode curá-los e também poder curá-los, é lógico, quando a gente tem o melhor diagnóstico em um tempo hábil, para que a gente possa exercer a melhor conduta e terapêutica. Agradeço ao Dr. Giovanni, acadêmico dessa casa, por essa honraria também. Agradeço ao Ronaldo Baroni, nosso diretor científico, e agradeço aos colegas radiologistas que estão aqui presentes, que também vão se manifestar com suas palestras, e agradecer. É essa a palavra do dia. Muito obrigada. Obrigado, Cibele. Ronaldo. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui na prestigiosa Academia Nacional de Medicina. Para nós, do Colégio Brasileiro de Radiologia, poder estreitar essa parceria e poder participar desse simpósio é um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Agradecer ao professor Giovanni pela oportunidade, à professora Eliette pela oportunidade,
agradecer aos acadêmicos aqui presentes por prestigiarem esse simpósio, agradecer aos professores aqui presentes, seja presenciais ou online, pela disponibilidade em participar desse evento. Creio que podemos montar uma grade científica desse simpósio muito plural, inclusiva, com participantes de vários estados do Brasil e do exterior, nacionais e internacionais, mostrando todas as especialidades, todas as áreas de atuação da radiologia. A radiologia não é uma especialidade médica que atua apenas nos bastidores, é uma especialidade médica que atua na linha de cuidado do paciente. Então, para nós é muito importante estar aqui junto aos demais colegas de todas as especialidades que são referências nas suas respectivas áreas de atuação. Muito obrigado mais uma vez. Agora vamos dar início ao simpósio. And I would like to introduce Professor Luigi Solbiati. Professor Luigi Solbiati, that I have the honor to be a close friend, is one of the pioneers of interventional radiology. Is one of the most cited medical authors in the world literature. He introduces several of the new techniques in interventional radiology. And dear Professor Solbiati, it's an honor for our academy to receive you here and to listen to your talk. Please, Professor Solbiati. Thank you very much. I hope you can hear me. Yes. Very Okay. well. First of all, let me thank the Accademia Nazionale di Medicina for inviting me to participate to this meeting. It's a great honor for me. And I'm sorry, I can only speak English. I cannot speak Portuguese apart from the word obrigado. I cannot say anything else. So I'll try to make myself understood by all the people in the room. Okay, the topic given to me is particularly attractive, is the future of interventional radiology in oncology. And my agenda will include three topics: new fields of clinical application, new technologies for guidance, and new technologies for treatment. Let's start with from the first, new fields of clinical application. So this is a almost 30 years old slide, which summarized at that time the main topics for interventional procedures. As you can see, liver, kidney, adrenal, bone, soft tissue, uterus, breast, prostate, and lung. Are they still under treatment? For sure, they are still in the field of ablation, and particularly on the percutaneous treatment. But is there anything new? And what about the next years? For sure, among all these topics, the new one is thyroid, followed by lymph nodes. You will see some examples later on. This is a field in which the surgical applications will dramatically decrease in the next 5 to 10 years, replaced by ablations, not only for benign lesions, but also for malignant lesions. These are only two of the many papers coming out in these last years from many countries in the world. As you can see from the first paper on top, the results of ablation in the field of papillary thyroid microcarcinomas are exactly the same of the ones of surgery, but with a significantly lower complication rate. And not only thyroid, but also, for example, lateral cervical metastasis from papillary thyroid carcinomas. As you can see, in 88% of the lesions treated, the tumor has completely disappeared. No hospitalization, no complications at all. Let me go on. Are there future developments for thyroid ablations? Definitely yes. For example, tumors which are not papillary. This is an example, a paper published by our group at Humanitas University in Milan 2 or 3 years ago.
in which a medullary thyroid carcinoma, generally considered not treated with ablation, but only surgically, was treated because the patient has had a lot of comorbidities, as you can see on top on the right side. And so we decided to move to ablation. And as you can see from the lower images, the lesion has completely disappeared. And 2 years later, it's no longer visible, no longer uptaking also on PET-CT. Another example, a recurrent follicular carcinoma aggressing the trachea. This is not my example. This is an example of Professor Beck from South Korea. And you can see this is a case in which surgery, which was already applied to this patient who underwent a thyroidectomy, can no longer be applied because the lesion involves completely the trachea. This underwent a combination of radiofrequency and radiotherapy. This is the result 5 months later, and this is the extraordinary result 50 months later, complete disappearance, and the trachea is almost back to the normal size. So more and more aggressive applications. Other lesions, osteoblastomas, chondroblastomas, spinal metastasis, almost all of them best treated with cryoablation or radiofrequency. Symptomatic cervical desmoid tumors, not responsive to medical treatment. And last but not least, breast carcinomas. Breast carcinomas in the range of 10, 15 millimeters. There is an ongoing protocol here in Italy at the European Institute of Oncology in which they replaced the old protocol of surgery plus radiotherapy with cryo plus radiotherapy. And the first results are extremely encouraging. I think that the field of relatively small breast carcinomas will become more and more important in this field. New technologies. It's not so easy to summarize in a few minutes new technology because many ideas are being developed. Let me start from an unusual situation. The 5G-based telerobotic ultrasound system, which can allow to reach targets from distance guided by the 5G technology. This is a recent paper published by a Chinese group. From the physician side, you have the robot control console, the mock probe, and the ultrasound control panel. From the patient side, you have an integrated trolley, the ultrasound instrumentation, and the robotic arm. This is the probe, the needle guide compatible with the ultrasound probe, with different puncture angles to assist the insertion. The insertion is guided from distance, even from other cities, other countries, with extreme precision. And you see here the same target guided with robotic guidance on the left and with conventional ultrasound guidance on the right, same precision, exactly same precision. It's important that the 5G server ensures real-time, high-speed, and safe transmission of information. What is the precision? The precision is exactly the same of the direct guidance with ultrasound. 1.8 millimeter for telerobotic, 1.6 millimeter for conventional ultrasound guidance. Extremely good, this system, for example, for training young operators or for guiding from distance complicated procedures. Robotics. In the next 5 to 10 years, there will be a dramatic development of robotics in the ablational field. The purpose is the intraprocedural automatic navigation and insertion with real-time feedback. Several generations of robotics have been introduced. The first were the table-mounted, as you can see here on the right side. The floor-mounted, good, very good, and relatively low cost. These are two examples with a mobile platform, stereotactic arm, and the tracking device attached to the patient's skin and integrated to the monitor by the electromagnetic technology, allowing to reach also difficult targets in difficult clinical conditions. But the generation which will have, in my opinion, the greatest diffusion and development is this one, the so-called patient-mounted robotics.
moving cart workstation with a monitor for the trajectory planning, a navigation system with the insertion unit enabling to advance the needle and to position the robot with the needle steering capability, attached to the patient, proximate to the chosen entry point, and through the workstation, the trajectory can be displayed after registration of both the entry point and the chosen anatomic target. Most of these systems will also have the respiratory gating sensor, which allows to control the respiration of the patient in real time during the procedures. This generation will be very important in the future. But what about the near future? Sorry, okay, now. What are the advantages? Many. I cannot spend all my time discussing these advantages: reduced radiation exposure, lesion segmentation and automatic virtualization, reduce or no needle repositioning need, improved precision, short learning curve, increased accuracy of needle placement, very low advance event rate, more standardized and reproducible and reliable procedures less institution-specific or operator-specific. Negative elements, very few. I would indicate these as the possibility: longer procedure time compared to ultrasound guidance, particularly useful, not negative when you have to treat large tumors or difficult lesions. Some technical challenges sometimes. The cost effectiveness is still to be discussed, and the training costs, the need for a skilled staff. But these are minor disadvantages compared to the great advantages. For all those centers who cannot afford buying these huge interventional rooms, for example, with ultrasound plus angio plus CT in the same room, or ultrasound plus angio plus cone beam CT room, what will be the future? The future will be, in my opinion, mostly based on the different applications of augmented reality. Augmented reality, with possibility also of remote consultation, requires much less expensive systems, but allowing segmentation, planning of the tumor, assistance, and navigation in real time, even without using any other guiding modality, without CT, without ultrasound, without MRI, directly only with augmented reality, which is also optimal for didactic reasons and for training, because, for example, using monitors, everybody can assist to the procedure in real time as if they were exactly in the interventional room. Remember that the use of smartphones is becoming more and more tested and more used in these procedures, with the precision which is absolutely similar to the ones achievable with smart glasses or the expert guide. This is an example of a paper produced by my friend Brad Wood from Bethesda, US. Augmented reality is used in many fields. One of them, in my opinion, one of the most important is the therapeutics on bone lesions for biopsies and also for therapy, with bones that do not move. So they can be very easily targeted with augmented reality. And nowadays, the electromagnetic systems originally used for augmented reality are replaced by the infrared systems, which allow to use only one small sensor applied to the skin, one small sensor applied to the needle for the procedure, and a small infrared camera positioned up in front of the patient, which can precisely guide the procedures with a precision of about between 1 and 2 millimeters. This is something probably that you have not yet seen, not even experimentally. This is a system based on a combination of augmented reality and ultrasound. The sonographic ultrasound images are projected at the anatomically accurate location on the body in real time, without any need for spatial reorientations,
no need for monitors. These images are achieved using simply smart glasses on the operator, but everybody can see what the operator is doing with parallel monitors. These systems can be used for interventional radiology, but also for surgical applications. As you can see here, this is an example of testing a biopsy with this system. Now, let me move on quickly to another topic. The topic is the use of ablation confirmation software. This is a recent paper published by the group of Reto Bale, our friend from Innsbruck. In this paper, he says and he writes that the use of this kind of software should be mandatory after every procedure and preferentially used immediately at the end of the procedures for an immediate verification and immediate correction, if needed, of incomplete margins. And the systems are based on the non-rigid automatic registration based on the blood vessel architecture. You see here a perfect example. In green is the necrosis volume. In yellow is the original lesion. In red is the 5 millimeter margin, and in orange, the 10 millimeter margin. Extremely precise, much better than a visual assessment by the operators. Let me move to the third and last topic, new technologies for treatment. And also in this field, I tried to summarize because there are many ideas coming out. The very first is histotripsy. Histotripsy is a revolutionary system based originally on the old system of HIFU, but with a completely different way of erogating the ultrasound's energy with short, high-amplitude micropulses, which can generate cavitation at the focal point, destroying all the solid tissue, but sparing completely the collagen and the connective tissue. This is a non-invasive, non-thermal, and non-ionizing therapy. How does it work? The pressure created by this energy creates a bubble cloud. The bubbles are pulled out from the tissue by strong negative pressure. They collapse, and there is a destruction, a subcellular destruction of the target. And this is visualized in real time during the treatment, as you can see here from this video, with a complete physician control. And the lesions turns hypoechoic during the treatment. We have recently performed a study, and it was coordinating exactly by me and my Professor Torzilli here in Italy, with excellent preliminary results in hepatocellular carcinomas. What are the advantages of histotripsy? The clear-cut demarcation between treated and untreated areas, as you can see here histologically, and the tissue selectivity. Collagen-based structures are more resistant. Hepatic cells are very susceptible. So you can, for example, spare completely portal veins, even if the treatment goes beyond the vein. But more importantly, you can spare completely also the biliary ducts. You can see here a biliary duct completely open, working in the middle of a necrotic area. Not achievable, these results with microwaves, not achievable with radiofrequency or cryo, definitely. This is the study I was mentioning, coordinated by many centers in Europe and in America. And as you can see, the treatment zone volume was larger than the target volume in 97% of the cases, with a reduction in size in 62% and on time at only 30 days, because the decrease in size of the treated lesion is extremely quick, extremely fast. In 30 days, it may also even completely disappear. Complications are really very short, very small. And new developments are a system much simpler, more usable, the combination with Compensity, not only with sonography, and again, the use of planning and verification software. So histotripsy will be extremely important, in my opinion, in the future. Another idea
very, very fascinating is the so-called intradose platform. It means the direct introduction into a target of yttrium using a syringe, not intra-arterially, but directly by a simple needle, for example, a biopsy needle connected to a syringe which contains yttrium mixed with a glue, which allows to make immediately solid the material injected, so you can avoid the irradiation of surrounding structures, concentrating all the effect into the target lesion. This is, in my opinion, another fascinating idea for many applications. The program, which is starting now, we will have a meeting during the CERSI meeting in September here in Lisbon, in Portugal. The program includes liver, breast, lung, pancreas, and some immuno-oncologic applications. So take also this possibility in mind, because this will have, in my opinion, very important applications in the future. This is an example, and as you can see, the lesion targeted remains completely full of the yttrium at the end, with a very quick, let's say, in few days, reduction in size of the treated tumor. It is applicable to multiple lobes and multiple segments of the liver in the same session. There is no background dose to surrounding tissue. There are no problems related to vascular shunts, and it allows an immediate assessment of the outcome achieved. Finally, combination, for example, of immunotherapy and interventional oncology. Here, this is a paper coming out almost 3 years ago with a possible list of applications. But where are we now? Now we are at the possibility to inject directly into the tumor the immunotherapeutics. This is a paper published just a few days ago in Radiology by a group from America, from the United States and France. And this is the summary of the studies evaluating the feasibility of image-guided intratumoral drug delivery. You see melanomas, sarcomas, ovarian cancers, breast cancers. Again, direct injection, like for the yttrium demonstrated before. I just summarized some of the future of these applications. But let me conclude after thanking all of you, and particularly my great friend Cherry, who is coordinating nowadays the session, for whom I have a very long friendship coming from more than 30 years. I will conclude with 3 sentences taken by a paper published 1 year ago by a group of the Sloan Kettering in New York. Interventional Oncology 2043 and beyond. What is this? What are these sentences? And let me tell you. First of all, the field of interventional radiology in oncology is in the midst of an intense transition period, moving from a limited procedural service to a subspecialty. I underline this word of subspecialty, actively involved in the longitudinal care of patients with cancer. Second, the future of interventional oncology will require a strong clinical service to meet the demands of patients and providers. Interventional radiologists should, I would say must, more frequently function as the primary oncology provider, particularly for patients who do not require systemic therapy after the procedure. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Solbiati, for this extraordinary presentation. I think interventional radiology is one of the most promising areas in radiology. I think we need to invest more in interventional radiology, particularly in new techniques and also in having more radiologists involved with this area. Thank you very much, Solbiati. Good night.
O nosso próximo conferencista é o professor César Nomura, que é diretor do Serviço de Radiologia do Instituto do Coração e também diretor da área diagnóstica do Hospital Sírio-Libanês e atualmente preside a Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Ele vai falar sobre angiotomografia como novo marcador de doença coronariana. Boa tarde a todos. Professor Giovanni, muito obrigado pelo convite. Professor Eliette, queria cumprimentá-la aqui como presidente da Academia Nacional de Medicina, dizer que é um prazer e uma honra enorme estar aqui. Também gostaria de cumprimentar nossos colegas Cibele e Ronaldo do Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu vou falar sobre a tomografia de coronária. É um método bem estabelecido, já agora no café a gente estava conversando sobre os avanços aí, já tem mais de 20 anos que tem a tomo de coronária, e vamos falar um pouco do que vem de novo dos avanços. Acho que não está passando aqui. E a grande pergunta é a toma de coronária, por que ela como marcador para doença aterosclerótica coronariana, né? A primeira pergunta é aterosclerose, né? Por que caracterizar, por que quantificar, né? Por que avaliar essa carga aterosclerótica? E ela ocorre basicamente porque com a evolução do ser humano, a doença cardiovascular se tornou a principal causa de morte nos países desenvolvidos e na maioria dos países em desenvolvimento. Isso tem muito a ver com a evolução aí que tem ocorrido. E eu gosto desse trabalho, que ele mostra um pouco da prevalência da doença ateroscleróticas em crianças e jovens. Esse é um trabalho antigo, só foi possível ser feito porque você não vai fazer cateterismo e ultrassom intracoronário em pacientes que não têm indicação. Então, nesse caso, foram 262 pacientes que receberam transplante cardíaco e os doadores tinham 33 anos de média. Então, alguns pacientes aí com 33 mais 13 são os doadores. Todos sem sintomas coronarianos, baixo risco, e é o que foi colocado como doença aterosclerótica ou aterosclerose, é quando você fazia o cateterismo, você fazia ultrassom dentro da coronária e você identificava mais de 5 milímetros de espessura ali no ultrassom. E a surpresa, e o que se observou nesse trabalho, isso nos chama muito a atenção, é que a gente observa que na população de 13 a 19 anos de idade, a gente já identifica próximo de 20%. Não estou dizendo que é obstrução, né? Já identifica a aterosclerose em quase 20%. E quando nós vamos para a faixa de mais de 50 anos de idade, quase 90% já tem alguma aterosclerose. Então, esse é um trabalho que mostrou, foi um divisor ali para mostrar que a aterosclerose ela é multifatorial, ela existe e vários fatores interferem nisso, levando a alguns desfechos que nós conhecemos, como morte súbita, infarto e outras coisas mais. Aqui um exemplo de um paciente de 17 anos, que você nitidamente de baixo risco, você observava placas de ateroma na coronária, mostrando a importância de se fazer um diagnóstico de aterosclerose, né? Falando rapidamente de algumas coisas importantes da tomo de coronária, por exemplo, a tomo de coronária, aqui um eixo curto de uma coronária, onde a gente consegue, o branco é o contraste dentro do vaso, que na comparação com a histologia, aqui seria o lúmen, a gente consegue identificar algumas características, como essas áreas de menor atenuação, que estão relacionadas a um componente de maior conteúdo lipídico. A gente consegue identificar algumas imagens como pontos de calcificação. A gente identifica o remodelamento positivo do vaso, que a gente sabe que quando há um crescimento excêntrico da placa de aterosclerose, e o quanto isso está relacionado a eventos duros, né? O quanto isso está relacionado à morte e infarto. Então, são coisas que nós já conseguimos identificar.
tomografia já está muito bem estabelecida para fazer o diagnóstico de obstrução significativa, já está estabelecido o score de cálcio como o melhor marcador para estratificação de risco cardiovascular em pacientes sem sintomas, né, o score de cálcio. E aqui o que vem de vanguarda, né? Então nós temos algumas caracterizações de placa. Então a Tomo ela vem se estabelecendo como um gatekeeper para pesquisa, para diagnóstico de doença aterosclerótica subclínica. E a gente tem características de placas, como eu acabei de mencionar, que nós sabemos que quando a gente identifica essas placas na angiotomo, esse paciente tem um risco maior de ter um evento, seja ele um infarto ou uma morte súbita. E a pergunta que sempre veio é: a tomo pode acrescentar algo mais, além do que a questão anatômica, além do que o que já vem sido estabelecido, como, por exemplo, eu vou falar rapidamente, porque é um tema extenso, mas ela consegue fazer medidas hoje de fluidos de fluxo dentro do vaso num exame de coronária. E a pergunta é: tem algo mais que ela poderia acrescentar? E sim, estudos mais recentes têm mostrado que é possível hoje nós identificarmos a inflamação da gordura ao redor da coronária, né? Então, aqui nós estamos falando de vanguarda de pesquisa, e esse é um trabalho publicado na Science já há um tempo, que foi o que ajudou a validar o método, né? Então, pegaram 450 pacientes que foram submetidos a uma revascularização miocárdica, onde foi feita uma tomografia, um PET-CT antes da cirurgia. Na cirurgia, se retirou um pedaço da aorta, que era o botão onde se fazia a anastomose das pontes. Se retirou também um pouco de gordura pericoronariana, gordura epicárdica e gordura da parede torácica. Se realizou cultura de célula e a parede da aorta ela foi estimulada com a angiotensina e fez uma cultura com adipócitos e a artéria sobre a ação de angiotensina. Isso levou ao aumento de marcadores inflamatórios, como interferon, interleucina. E o que se observou na cultura, que é muito interessante, em uma semana, quando você tem inflamação, há uma mudança do adipócito ao redor da coronária. Então, há uma diminuição do tamanho. Você interrompe a diferenciação para que haja um adipócito maduro. E quando isso fica menor, a relação entre água e gordura e conteúdo lipídico se altera. Isso isso se consegue medir pela tomografia, diferente de quando você não tem processo inflamatório, onde o tamanho das células dos adipócitos são iguais, mostrando que o processo inflamatório ele transcende a parede do vaso e ela pode alterar a gordura que está circundante ao vaso coronariano. E é possível se comprovar pela tomografia, se fazendo, assim como pela microscopia, onde se mostrou. E aqui a tomografia, onde se mede, aqui uma artéria coronária, onde você mede a atenuação da gordura em volta, e você consegue identificar pela tomografia uma alteração do tamanho da célula de gordura ao redor da coronária, e isso está relacionado a um processo inflamatório e um maior conteúdo de água dentro dessas células. E aqui, para falar um pouco da nossa linha de pesquisa, a pergunta que se fazia além disso, né, é possível que essa gordura esteja relacionada com fluxo miocárdico, com isquemia, com fluxo de sangue? Então, esse foi o trabalho desenvolvido dentro do Instituto do Coração e dentro do Hospital das Clínicas, que era para mostrar se havia uma associação entre a inflamação dessa gordura pericoronariana e uma redução de fluxo miocárdico. Nesse trabalho, a gente colocou 105 pacientes que a gente fez PET-CT com rubídio. Nós sabemos que isso, infelizmente, não é uma técnica disponível em nenhum serviço, foi realmente com pesquisa. A gente usou o rubídio, que no momento era o gold standard para ver fluxo miocárdico, com a tomografia. 93% dos pacientes tinham uma probabilidade pré-teste intermediária, e nós fizemos os 2 exames,
A população aqui é de mais ou menos 60 anos. Eu vou para os dados. Nós fizemos, e como nós avaliamos essa inflamação da gordura pericoronariana? A gente fazia a medida de 4 centímetros das 3 coronárias, a gente pegava o diâmetro do vaso e o mesmo diâmetro da gordura em volta. O range era de menos 30 a menos 190, né? E aqui um número que era o menos 70 era o que a gente considerava como o cutoff para dizer se tinha ou não inflamação. Então, aqui é um exame de PET-CT com rubídio para a gente ver o fluxo miocárdico no músculo, e nós identificamos uma associação entre determinadas características de placa, como remodelamento positivo, como aquela calcificação pontiforme no meio da placa. Tudo isso tinha relação com uma redução do fluxo miocárdico. Agora, os dados que realmente mais de relevantes que a gente pode acrescentar aqui, quando a gente fala de reserva de fluxo miocárdico, o 2, abaixo de 2 é alterado, acima de 2 é um fluxo preservado. E quando a gente tinha remodelamento positivo, a gente identificava que tinha uma alteração do fluxo, o spot calcification, que é um termo que a gente não conseguiu uma tradução para o português, que é aquela calcificação no meio da placa, também está associada a isso. E o mais interessante aqui é que, independente da quantidade de cálcio, né, a gente pega aqui o cálcio coronariano abaixo de 100, quando a gente identificou que essa gordura em volta da coronária, ela tinha uma atenuação mais alta, ou seja, ela provavelmente estava inflamada e tem maior conteúdo de água, a gente percebeu que essa inflamação se traduzia numa redução de fluxo no próprio miocárdio. Então, essa foi o trabalho, porque nós sempre correlacionamos muito o cálcio com o que tinha de reserva de fluxo, e aqui mostramos que esse é um marcador pré-clínico, um marcador de doença subclínica, onde não se tinha obstrução significativa na coronária, não se tinha muito cálcio, mas por essa medida relativamente simples da gordura em volta, a gente conseguiu identificar uma redução de fluxo. Esse foi o primeiro trabalho mostrando isso, que dá para identificar, isso tem impacto em prognóstico, né? O motivo de muito orgulho para nós, esse trabalho pela Sociedade Europeia de Cardiologia, a revista European Heart Journal, no ano de 2020, considerou esse um dos principais trabalhos da revista naquele ano, no meio da pandemia, né? Para nós foi um motivo de muito orgulho, um trabalho realizado dentro da universidade, e totalmente 100% brasileiro. E outros trabalhos vieram mostrando a importância, e por que isso é importante, né? Que é um novo marcador. Hoje o que está estabelecido, que tem cobertura, é o score de cálcio, angiotomo para ver obstrução. E aí vieram 2 cortes, 2 trabalhos aí com 3.900 pacientes que avaliaram essa atenuação da gordura. E se vocês observarem aqui as curvas de mortalidade, quando você tem a inflamação e você não tem a inflamação, em vermelho, quando você tem a inflamação da gordura pericoronariana, você vê que a morbimortalidade, você vê que o número de eventos que acontecem é significativamente superior quando você não tem, né? Então, trazendo realmente a importância como um novo marcador de doença coronariana, identificação de doença subclínica em pacientes que talvez não se suspeitasse, tem essa possibilidade. Aqui para trazer mais outros, agora já são vários trabalhos que vieram depois, e eu queria mencionar só esse trabalho, que é um trabalho aqui, não vou dizer simples, mas um trabalho que acompanhou pacientes com psoríase, que foram tratados com imunobiológicos e outros tratamentos. Fizeram angiotomografia antes do tratamento e depois do tratamento, separando o que é imunobiológico e o que não é imunobiológico. Então, é uma população grande que foi acompanhada por 1 ano, e o que a gente observa é que os que receberam imunobiológico, depois de 1 ano,
você tem uma redução, uma alteração na gordura pericoronariana relacionada à inflamação. Então, vários medicamentos aqui, o imunobiológico, provavelmente também tem uma ação anti-inflamatória sobre a própria gordura pericoronariana, como esse trabalho demonstrou. Então, quando a gente começa a juntar todas as peças, a gente consegue identificar um provável novo marcador, a gente consegue avaliar as influências e o que pode, os medicamentos que podem atuar sobre a inflamação da gordura pericoronariana. E como a gente enxerga a angiotomografia no futuro não distante, no futuro, as evidências estão aí, no futuro próximo, né? Ela faz a identificação de lesões significativas, ela pode caracterizar, como eu mostrei, placas de maior relevância, que podem estar associadas a uma placa com maior potencial de instabilidade. A gente já dispõe, em poucos serviços, mas já dispõe de o que a gente chama de FFR-CT, que é a reserva de fluxo coronariano, onde a gente consegue medir aqui o quanto tem de fluxo na coronária pela própria tomografia. Por exemplo, numa obstrução significativa como essa, a gente consegue identificar que realmente há, porque muitas vezes você tem uma obstrução de 50% ou 70%, mas você não tem uma redução de fluxo. Então, a coronária já é possível fazer esta avaliação. Infelizmente, ainda não é disponível em pouquíssimos centros. E aqui, o que foi o motivo da nossa apresentação, o que vem para o futuro, que é a avaliação dessa inflamação pericoronariana, que provavelmente venha a ser um novo marcador, que é o que a literatura está trazendo, de estratificação de risco cardiovascular baseado na inflamação dessa gordura. Caminhando aqui para o final e ficando dentro do tempo aqui, como mensagens aqui que eu queria trazer a respeito do tema da possibilidade da tomografia avaliar essa inflamação pericoronariana, dessa gordura pericoronariana, né? O que o nosso trabalho mostrou é que realmente há uma redução quando há essa alteração do fluxo miocárdico, e nós sabemos que muitas vezes quando você reduz esse fluxo miocárdico, você tem inúmeras consequências, né? Ele tem demonstrado que tem valor prognóstico, como esses trabalhos de corte publicado no Lancet, com mais de 4.000 pacientes, onde aqueles que têm inflamação, eles morreram mais, infartaram mais do que aqueles que não tinham essa alteração. E como um potencial identificar pacientes que talvez possam estar fugindo do diagnóstico de um paciente de um risco maior, a atenuação dessa gordura pericoronariana pode ajudar aí como um novo risco, agregar a um novo risco coronariano no futuro próximo. Bom, são essas minhas considerações. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Nomura, pela sua apresentação aí. E agora nós vamos passar, vamos convidar o Dr. Celso Higino, que coordena a neuroradiologia do DASA e também é membro do Comitê de Neuroradiologia da Education Exhibits da Sociedade Norte-Americana de Radiologia. E é membro também do Comitê Executivo da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. Dr. Celso, a sua apresentação será sobre o papel da imagem no contexto das doenças neurodegenerativas e do envelhecimento populacional, um tema extremamente interessante e atual. Obrigado, professor Giovanni. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, aos acadêmicos pela honrosa convite à nossa especialidade e agradecer ao CBR por poder representar todos os radiologistas aqui. É bem gratificante a gente poder falar sobre um tema bastante atual, que interessa a tantos, e ir de encontro ao que o Nomura acabou de apresentar, que a radiologia sempre está um pouco mais à frente do que a gente possa imaginar. Ela, de alguma maneira, ela agrega e faz uma ponte muito grande entre o que a gente vê, o que a gente não sente
mas que certamente a gente vai ter um impacto clínico muito significativo. Para a gente ter uma noção exata do que a gente fala em relação à própria... Como eu passo aqui? Aqui. Tá, obrigado. Em relação ao envelhecimento populacional, ele é sabido de todos, né? Isso é uma grande conquista que nós temos nesses últimos anos. Mas isso traz, de alguma maneira, outras considerações a serem levantadas. A gente vê que no próprio Brasil, a expectativa de vida tem um salto muito grande, mesmo embora a gente tenha a pandemia no meio do caminho, né? Na Europa, em 2050, 30% da população é considerada idosa ou maior do que 65 anos pela classificação da OMS. E no mundo, em 2050, teremos mais indivíduos idosos, 2 a 3 vezes do que a população infantil abaixo de 5 anos. Em relação à demência, e isso de alguma maneira vai de encontro com o envelhecimento populacional, nos Estados Unidos hoje 50 milhões de pessoas têm demência, sendo que 35 milhões com Alzheimer. Em 2050, esse número vai aumentar de 3 a 4 vezes, principalmente nos pacientes que têm 85 anos ou mais em países em desenvolvimento, muito por conta de outras alterações agregadas que possam contribuir justamente com a demência nesses pacientes. Ela dobra de incidência a cada 5 anos de envelhecimento populacional e hoje é considerada a 6ª maior causa de morte nos Estados Unidos. Você vê que a incidência ela tem aumentado bastante, principalmente em mulheres, talvez até pela expectativa de vida das mulheres ser um pouco maior. Em 2050, mais do que 130 milhões de pessoas terão demência de alguma forma. Estou apanhando aqui, mas assim vai. Então, aqui mostrando um gráfico e colocando ali o Brasil em evidência também do número de demências em relação à questão dos indivíduos e a sua proporção em relação à idade desses indivíduos. Em dados americanos, o que a gente vê é que esse número ele vai crescendo exponencialmente, de alguma forma o custo muito mais ainda, devido a todo o aparato médico que a gente tem hoje à disposição, porém o investimento em pesquisa ainda é muito pequeno, ele não acompanha toda essa evolução em relação ao que a gente está tendo de comprometimento das demências. E como a gente vai redefinindo a doença do Alzheimer? Como a gente vai entendendo a fisiopatologia? Muito do que a gente tem encontrado é que, quando se tem a terapia anti-amiloide, muitas vezes o resultado que se vai ter é muito frustro, possivelmente porque a gente está tratando tarde demais. Como que se faz esse acompanhamento e, principalmente, a identificação do indivíduo que vão se beneficiar? Acho que aí, sim, os exames complementares e tendo exame de imagem, eles podem, sim, ajudar, trazendo para si a luz desses pacientes. E, com isso, a primeira dificuldade que se tem é entender a demência clínica, justamente do conceito biológico da fisiopatologia, quando já é instalada anos antes da sua instalação. E, com isso, a identificação desses indivíduos pode ter um certo benefício através de seu tratamento precoce. Dentro desse gráfico, a gente vê que o processo fisiopatológico principal da doença do Alzheimer, que é o depósito das placas amiloides, elas começam até 15 anos antes dos primeiros sintomas, sejam eles leves, não da instalação propriamente. E que a atrofia hipocampal, que seria o cerne fisiopatológico que a gente tem da avaliação estrutural, ela se instala 3 a 4 anos até antes do que a gente tem. Além disso, indivíduos que têm predisposição genética já identificadas com gene específico, eles podem ter essa deposição de placa amiloide iniciada até com 30 anos de idade. A gente vê, né, o envelhecimento ele começa assim que a gente nasce. Então, não é apenas quando a gente se sente um pouco mais incapaz de certas funções. E que nesses pacientes que tenham uma predisposição genética, a incidência é muito maior daqueles que não têm essa incidência. Como que a neuroimagem pode ajudar?
principalmente através de estudos morfométricos, seja ele através da ressonância estrutural ou avaliação metabólica pelo PET, que hoje em dia é o carro-chefe nessa avaliação inicial. Com isso, a gente define biomarcadores que vão nos ajudar justamente na identificação e no acompanhamento desses indivíduos, sejam eles identificando as placas amiloides através do PET, ou exames por líquor e também agora por sangue periférico no plasma, os amaranhados neurofibrilares, a proteína tal, e a neurodegeneração em si, onde você já tem a perda da disfunção e a perda neuronal, seja ela com a ressonância estrutural, que seria a assinatura do Alzheimer. Então, nesses estágios pré-clínicos, onde o indivíduo não tem sintoma, nós conseguimos, sim, observar o depósito da placa amiloide através desses biomarcadores e, além de tudo, outras evidências que podem, de alguma maneira, estreitar esse diagnóstico e torná-lo mais precoce, fazendo com que o tratamento possa ser um pouco mais instituído. E foi até muito fortuito essa apresentação, no dia de hoje, que há cerca de um mês atrás, após 6 anos, uma nova classificação ela foi lançada. E com um grupo não só de neurologistas, mas também de neuroradiologistas, fisiólogos e todos, e que uma da grande discussão que se colocou é que o diagnóstico ele é definido atualmente por forma biológica, não apenas por questões clínicas. Isso é uma quebra de um paradigma muito grande, muito importante, que houveram críticas em cima disso, tanto é que no próprio grupo, ele, no outro dia, em outra revista, ele publica justamente toda essa discussão que houve em torno dessa colocação e que se coloca justamente isso, que muito, por exemplo, na oncologia, pacientes que não têm sintomas, eles podem ter o diagnóstico de neoplasias. E, de alguma forma, você não tem que esperar ter sintoma para começar a tratar. De outra forma, o que se coloca é que o start fisiopatológico da cascata, que se começa com a deposição da placa amiloide, ela, de alguma maneira, ela não vai se interromper. Ela pode ir mais lentamente, ela pode dar sintomas nesse paciente, dependendo da sobrevida desse paciente, mas, de alguma forma, em estudos pós-mortem mostram que indivíduos que, às vezes, faleciam por outros motivos, você já tinha todo aquele processo já desencadeado, mas ainda sem, histologicamente, demonstrando a parte clínica da alteração da cognição. Então, o diagnóstico ele pode ser feito através de anormalidades nesses biomarcadores principais. E quais seriam esses biomarcadores principais? Principalmente aqueles que definem histopatologicamente, que seriam o depósito da placa amiloide e a presença de neurofibrilares pela proteína tal, tanto através de exames complementares ou através, por exemplo, do PET amiloide. E, com isso, outros biomarcadores também passam a ter grande importância. Uma é justamente da marcação da degeneração neuronal, que pode muito bem ser vista através da ressonância magnética ou de qualquer outro exame de imagem, e também alterações inflamatórias e vasculares, que, nesse caso, têm um papel fundamental sinérgico na instalação desses pacientes com doença de Alzheimer. A classificação ATN, e com isso ele invoca que o diagnóstico e esses biomarcadores só podem ser feitos em pacientes que tenham alguma sintomatologia, e aí há um certo paradoxo, né? Há uma certa... ele se contradiz um pouco nesse tipo de afirmação, onde o diagnóstico ele pode ser feito através desses marcadores, mas que ele não deve ser feito em relação a pacientes assintomáticos. Acredito eu que seja muito mais para poder, a fins de estudos científicos, se provar realmente se a terapia anti-amiloide ela é eficaz ou não nessa conduta. Visto isso, o que acontece é que, quando se avalia esses pacientes, e aqui a gente tem um PET amiloide bem positivo, bem vermelho, aqui um PET FDG, que mostrando uma hipoatenuação mais nas regiões frontais, um hipometabolismo e uma atrofia desses pacientes. Então, você tem
dentro desse contexto, indícios que se podem, de alguma maneira, indicar ou suspeitar do diagnóstico da doença de Alzheimer. E, de outra forma, outras condições passam a surgir, como, por exemplo, esse paciente que é um pouco mais idoso, tem uma demência amnésica progressiva, um quadro clínico bem sugestivo de Alzheimer. Mas vejam, o PET amiloide dele é negativo. Se você tem PET amiloide negativo, você não tem Alzheimer. O valor preditivo negativo é muito grande. Você precisa ter o substrato inicial da cascata fisiopatológica para ter a definição da doença. Se você não tem, não quer dizer que você não tenha demência, não quer dizer que não haja déficit cognitivo nesse paciente, que ele tem, mas ele não tem Alzheimer. O que ele tem é uma outra condição clínica, e aí, à luz do conhecimento, ele vai trazendo outras informações, que seria a síndrome LAT, que seria nada mais do que uma encefalopatia com predominância límbica que leva a um déficit cognitivo, porém não Alzheimer. Ou seja, ele não vai se beneficiar da terapia anti-amiloide. E a hipótese amiloide tem alguns problemas, como a gente já bem sabe. A deposição do amiloide, que aqui a gente vê com a positividade do PIB, que seria o PET amiloide, ele chega num certo estágio que ele para. Você não passa a acumular mais amiloide à medida que o envelhecimento e o declínio cognitivo ele passa a coexistir. E tem uma hora que ele para. Então, não adianta, depois de um certo estágio, onde a fisiopatologia ela já começou, ter a terapia amiloide. Por isso que os estudos iniciais eles foram muito frustrantes, porque o paciente ele não melhorava, ou melhorava muito pouco. Então, o que se quer, junto com essa nova classificação, é justamente tentar antecipar, talvez indivíduos com mais predisposição e que tenham sintomas leves, de alguma forma se beneficiar desse tipo de tratamento. A gente sabe que tem 3 drogas hoje que são aprovadas pelo FDA, porém nenhuma delas através da Anvisa. Conversei com alguns colegas neurologistas recentemente, alguns em uso, mas ele diz que uns disseram que os resultados são bastante frustrantes e outros disseram que apenas aqueles indivíduos que têm algum déficit cognitivo bem leve que têm um certo benefício. O problema é a gente saber isso no desfecho ao longo prazo. Não adianta a gente ter um benefício ali inicial, pode até ser que seja verdade ou não, mas o benefício ao longo prazo é o que realmente importa. A gente consegue retardar, a gente consegue melhorar a condição de vida desse paciente ou não. O que se sabe é que essa terapia ela tem complicações, que é chamada de ARIA, que pode ser esse edema acima, mostrando de literatura, que eu não tenho nenhum caso, mostrando um edema bem grande, né, quando você leva uma hipertensão intracraniana, uma encefalopatia nesse paciente, e também a sangramento, seja ele microhemorragias ou hemorragias subaracnoides. O que temos hoje para oferecer é justamente uma avaliação longitudinal, estrutural desses pacientes. Através da inteligência artificial, o que se faz é a avaliação desse paciente com várias medidas volumétricas, automatizadas, independente de aparelhos, onde isso é avaliado cronologicamente, ao longo do tempo. Isso é em percentil. Não quer dizer que um percentil 5 seja muito pior do que um percentil 40 ou 50. Quer dizer que aquele indivíduo está naquela curva. A questão é acompanhar. Se o paciente que tem o percentil 5, em 2, 3, 5 anos, ele permanece no percentil 5, aquele é o normal dele. Mas em contrapartida, o paciente que tem o percentil 40 do hipocampo, de volume, ele passa a 30, passa a 20, passa a 10, esse é um ponto de atenção a ser levado. Então, é um biomarcador de neurodegeneração, porque o PET amiloide ele não muda, mas a atrofia cerebral ela muda. E você ter essa visão de ter o insight de dizer se está reduzindo ou não, através desses métodos, eles são muito melhores do que propriamente um olho bem treinado. Então, o que a gente faz justamente na avaliação estrutural pode ser o FDG-PET, mas isso é bastante caro, às vezes não tão acessível à população. Esse é um grande problema dessa nova classificação, né? Ter acesso a esses novos métodos. Se a gente nem tem o remédio, né? O que a gente vai fazer através desses novos métodos que são caros? E através dessa avaliação. Aqui a gente vê claramente o paciente em 2 momentos de exame mostrando essa queda
da volumetria. Então, esse é um ponto de atenção que se tem que ter justamente nesses pacientes. E o PET amiloide. O PET amiloide ele é um biomarcador de depósito amiloide. Ele é sensível, mas não é específico para a doença de Alzheimer. O envelhecimento por si só, ele leva um depósito amiloide natural, fisiológico. A questão é o quanto que isso está e o quanto que isso está relacionado à alteração cognitiva. E um PET amiloide negativo, ele exclui doença de Alzheimer, mas não exclui demência. Isso é um grande fato que a gente tem que ter. O PET tal, que no nosso meio ainda é muito a nível de estudo, ele é correlacionado muito com a ressonância estrutural, que mostra mais a questão atrofia. E uma coisa bastante interessante na neuroimagem genética, indivíduos que têm uma predisposição genética, que a gente consegue identificar, eles podem ter o risco maior de Alzheimer, como você já bem sabe, mas alterações nos exames de imagem e alterações em exames complementares até antes e, por vezes, muito mais intensos do que nos indivíduos normais. E, antes de ficar falando sobre tantas essas coisas inovadoras, que muitas vezes a gente não tem isso em mão no nosso arsenal, acho que a profilaxia é muito melhor do que a questão do tratamento. Isso se inicia desde a fase da infância, onde o sistema de saúde, o acesso a um bom sistema de saúde, muda completamente o desfecho desses pacientes e, principalmente, acesso à educação. Isso tem visto. Por isso que, no nosso gráfico inicial, a gente mostrou que mais do que a metade desses pacientes serão vindos de países em desenvolvimento. E, com isso, outras condições clínicas, elas podem potencializar cada vez mais sedentarismo, hipertensão, doença cardiovascular, como a gente viu. Então, é um processo multifatorial que, de alguma maneira, a gente tem mecanismos de benefícios desses pacientes, mas também cuidar de outras coisas que possam melhorar a condição de vida. E qual é a conclusão que a gente tem? Quando a gente pede exames de neuroimagem, principalmente para você excluir causas que podem ser tratáveis, às vezes tem um meningioma no lobo frontal, às vezes tem um hematoma subdural, às vezes uma hidrocefalia de pressão normal, onde você pode, de alguma maneira, intervir e melhorar através de outras causas. Os biomarcadores, cada vez mais a gente vai escutar falar muito e muito sobre eles, tanto em parte de imagem ou em parte laboratorial, seja líquor ou seja sangue periférico agora. A genética, acho que tudo passa pela questão da genética. Acho que o melhor tratamento hoje que a gente tem, sem dúvida alguma, é a profilaxia, e as perspectivas futuras que temos é que talvez essas drogas possam, de alguma maneira, mostrar um benefício mais ali no dia a dia. Outros tipos de bloqueio terapêutico em relação à cascata fisiopatológica e, principalmente, a gente entender que o envelhecimento faz parte da nossa vida e, cada vez mais, envelhecer com qualidade de saúde é uma coisa que todos nós queremos. E, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Celso Gino. Eu gostaria agora de ouvir alguns comentários do acadêmico Luiz Felipe Matoso, que, aliás, foi um pioneiro na introdução da radiologia intervencionista no Brasil. Acadêmico Matoso, por favor. Obrigado. Achei muito interessante as palestras todas. Alô? E gostaria de fazer uma pergunta para o doutor César Nomura, se ele vê essa inflamação em coronária pericoronariana em coronários normais, sem placa evidente. Ou se a inflamação está sempre associada a uma placa. Alô? Uma excelente pergunta. Isso vieram algumas vezes essas pontuações. Quando a gente faz a medida da atenuação, a gente faz a medida da atenuação num segmento, a gente pega as 3 coronárias e 4 centímetros. Então, ela não está,
no nosso trabalho, e os primeiros, ela não está associado a uma placa específica, mas a uma coisa sistêmica, uma coisa, digamos assim, uma inflamação sistêmica da coronária. Mas tem trabalhos recentes que pegaram pacientes que infartaram e obtiveram uma instabilidade de uma placa, que eles fizeram a tomografia e mediram a atenuação naquele segmento daquela placa ocupada, e eles observavam que ali tinha uma alteração maior naquela. Nosso trabalho não mostrou isso, não foi para isso, mas trabalhos mais recentes mostraram que algumas placas que estabilizaram, você tinha uma alteração. Aquele primeiro trabalho publicado na Science, ele mostrou na cultura de célula com uma semana que ela já alterava a conformação do adipócito pela inflamação ocorrida localmente. Muito obrigado. Agora, queria pedir que o acadêmico Cláudio Benchimol também fizesse algum comentário. Boa tarde. Queria agradecer ao acadêmico Serri o convite de participar do simpósio de radiologia, eu sendo cardiologista, né? Eu me sinto muito honrado. Primeira coisa, a angiotomografia, ela hoje em dia está sendo utilizada até no ambiente de emergência. Esses novos aparelhos com 256 canais têm uma rapidez de fazer o exame, uma nitidez acentuada, e, às vezes, para você avaliar uma dor torácica que seja atípica, isso, no meio na emergência, a gente consegue avaliar muito mais nitidamente do que anteriormente. Em relação aos fatores de risco, a presença, hoje em dia, da evolução do paciente que tenha score de cálcio, em todos os fatores que você pode agravar o risco coronariano, ou de eventos duros, a presença em todos os scores, o grau de calcificação coronariana tem um fator primordial para medir a gravidade desse paciente no futuro próximo. A outra coisa é, além do mais, pessoas jovens, às vezes com dor torácica, a angiotomografia dá uma nitidez, às vezes, para você ver. Nós tivemos alguns casos, 3 casos nesse último ano, de origem anômala da coronária direita, que ela passava entre a pulmonar, o trajeto dela entre a pulmonar e a aorta. E isso, normalmente, só fazia o diagnóstico depois que morria, na autópsia. Então, hoje em dia, você consegue fazer, com o auxílio da angiotomografia, auxiliar o diagnóstico desse tipo de alteração, e você opera o paciente, reposiciona, reinsere a coronária num outro local, e você consegue esse paciente sobreviver muito bem. Eu queria parabenizar o doutor Nomura pela demonstração da inflamação perivascular, e eu gostei muito das apresentações de todos os nossos palestrantes. Uma coisa que eu me lembro disso aqui, o doutor Jair de Castro, que é acadêmico aqui, a surdez é um dos fatores primordiais para a presença de demência, seja ela Alzheimer ou não. Então, hoje em dia, se você tratar o paciente com surdez, com um aparelho que ele possa melhorar e participar da vida, e o professor Jair de Castro ele diz a seguinte coisa: a surdez é pior do que a cegueira. O surdo ele se isola do mundo, e o cego ele consegue participar do mundo. Obrigado. Eliette. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, também para o doutor César Nomura. Em 2017, nós trabalhamos no laboratório com obesidade. Em 2017, nós publicamos uma revisão com animais experimentais que nós tornamos obesos com dietas, animais não geneticamente modificados. E o que acontece é que quando esses animais são tornados obesos, obviamente que eles apresentam gordura perivascular. Essa gordura perivascular, ela age tanto sob o ponto de vista endócrino como parácrino e afeta completamente a possibilidade de reatividade vascular, principalmente em vasos pequenos. E que quando a gente coloca esses animais em esteira,
para fazer exercício, a gente melhora muito isso. Evidentemente, com isso, a gente melhora também a gente diminui, digamos assim, essa gordura perivascular. E, como a gente sabe, o tecido adiposo é um tecido inflamado. Então, esse processo inflamatório é um processo que efetivamente complica principalmente a vasodilatação e, com isso, a chegada de sangue em todos os tecidos. De uma maneira geral, a gente basicamente trabalha com vasos pequenos. Então, eu queria saber sobre se você tem algum dado sobre o emagrecimento, ou sobre, enfim, estilo de vida saudável nesses pacientes e a melhora de que você consegue observar nesses pacientes com os seus métodos radiológicos. Obrigada. Obrigado, professora, pela pergunta. A análise da gordura pericoronariana, eu diria que ela é relativamente simples. Ela não é automatizada, ela é manual. E hoje, você pode fazer essa análise, inclusive retrospectivamente, você pode ver as intervenções. Então, hoje, até como revisor de alguns trabalhos que têm surgido, tem se tentado avaliar agora essa inflamação nos diferentes tratamentos, diferentes patologias. Recentemente eu vi tem trabalho saindo com Crohn, com doenças inflamatórias. E na linha da sua pergunta, eu não conheço não conheço um trabalho específico sobre a questão de emagrecimento e o impacto disso. Mas o que a gente sabe é que quem tem menor carga aterosclerótica tem menos inflamação dessa gordura. O que se associava é que a DAC é que estava gerando uma alteração nessa gordura, que é o que a gente consegue medir. Quando a gente faz a tomografia, a gente consegue identificar essa atenuação. É tênue isso, mas a gente consegue avaliar essa atenuação da gordura. E tem várias doenças inflamatórias que a gente observa que essa gordura ela tem um threshold aumentado. Qual tem sido o questionamento? Que muitas vezes diferentes máquinas podem gerar diferentes números. Mas, de uma maneira geral, o que tem se visto é que, mesmo em diferentes máquinas, a variabilidade não é grande, mas ele pode ser o controle dele mesmo. Então, com certeza, a gente sabe que se essa atenuação cair num paciente que emagreceu, ou se isso caiu em alguém que começou a intervenção com seja qualquer medicamento, isso pode ser digamos assim, um bom indicador. Então, por isso que eu digo que esse provavelmente é um novo marcador, porque o cálcio é uma coisa que não vai mudar, ele está depositado na parede. Agora, essa alteração da gordura, ela pode ser acompanhada, ela pode ser medida. Por isso que nós entendemos que, para o futuro, isso pode ser um novo marcador de inflamação sistêmica ou para algumas patologias e até relacionado a alguns tratamentos, a efetividade de alguns tratamentos. Dentro do INCOR, a gente tem, com metotrexato, com algumas novas drogas para diabetes, a semaglutida, a gente tem trabalhos também para avaliar o impacto das medicações na inflamação ou na atenuação da gordura pericoronariana. Obrigada. Complementando o que disse o acadêmico Luiz Felipe Matoso, os vasos que nós olhamos, a gordura perivascular, não tinham pelo menos que nós pudéssemos detectar, placa de aterosclerose, porque eram vasos bastante pequenos. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Celso Gino. Eu acho que existe uma questão contraditória em relação ao diagnóstico de demência, né? Porque, na verdade, se faz diagnóstico de demência quando ela está instalada. Né? E, para poder melhorar o outcome da demência, teria que se fazer o diagnóstico anos antes, né? Como você mostrou aqui, né? Mas ainda não se vê uma razoável equação de custo-benefício para você, de repente, começar a fazer screening através de PET-CT de demência na população acima de uma certa idade. Então, nós não sabemos exatamente em que a doença vai se instalar,
só diagnosticamos quando ela se instala, quando para mudar este prognóstico, nós deveríamos diagnosticar antes. Como é que você enxerga isso? Como nós devemos nos mover em relação a essa questão? Essa é uma grande pergunta, né, que acho que a comunidade médica se faz a toda hora. E que, de alguma forma, o que acontece é que eu acredito que esses critérios novos que foram colocados, ele tende, de alguma maneira, estressar um pouco isso. Só que isso tem bastante consequência, né? E acho que não é só uma consequência em termos de custo, é uma questão de operação mesmo, de como se fazer isso. E tem um outro lado que eu acho que é pior de todos, que é a questão social, né? Como que você vai receber um certo diagnóstico que você pode vir a desenvolver, né? Porque o que se coloca é que o diagnóstico ele é biológico, mas se você não tem sintoma, como que aquilo vai ser assimilado pelo próprio indivíduo, né? Como que você pode ser rotulado com uma doença de Alzheimer se você não tem um sintoma clínico instalado? Eu acredito que essa questão é bastante dúbia, por isso que o tratamento anti-amiloide, que está se gastando milhões e milhões em termos de pesquisa clínica, pode, de alguma maneira, sofrer uma mudança e ver outro tipo de tratamento, além de outras questões que estão agregadas e que possam piorar. A gente está falando de inflamação vascular, isso tem uma relação totalmente direta na questão cognitiva desses pacientes, né? A doença vascular encefálica é muito importante. Eu acho que é muito mais uma questão da gente ver outras cascatas, de alguma forma, que esse tratamento é bastante caro, ele não é acessível. Os métodos de imagem e os métodos diagnósticos que a gente tem tão poucos, né? Eles são bastante caros, não fazem parte da nossa vida. Eu acho que, de alguma forma, isso pode ser que tenha um impacto no paciente que tenha um transtorno cognitivo leve, ou você ter uma outra via de ação da fisiopatologia através do tratamento. Muito obrigado. Tem o microfone? Acadêmico Oswaldo Nascimento e depois... Marcelo, por favor, acadêmico Barcinski, depois acadêmico Oswaldo Nascimento. Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar os organizadores desse simpósio e os palestrantes. E a minha pergunta está absolutamente relacionada à que foi feita nesse instante pelo professor Thierry. Quer dizer, enfim, como dito aqui, isso é absolutamente verdade, não há dúvida que a profilaxia é a melhor forma de se prevenir, ou a única forma de se prevenir a demência, né? A minha pergunta é a seguinte: em termos de terapêutica, a demência com Alzheimer diagnosticado como tal e a demência por outras causas, em termos de terapia, qual é a diferença entre as duas situações, se é que existe alguma diferença entre essas duas situações? Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu vou responder como radiologista, não como neurologista. O professor Oswaldo pode depois complementar, mas eu acho que a causa em si, eu acho que a neuroimagem ela tem um papel fundamental. Acho que tem causas que podem ser tratáveis, né? Eu acho que assim, a grande causa da demência é sim o Alzheimer, mas temos outras causas também que de alguma forma a gente pode listar, como por exemplo, hidrocefalia de pressão normal, ela pode ter um benefício se for tratado com um shunt. Você tem tumores que possam pegar regiões frontais, como meningioma, né? Que de alguma forma ele pode ter uma porcentagem de cura. Você tem hematomas subdurais que podem levar também à demência, que pode ser tratado. Então, tem outras causas que a gente pode, de alguma maneira, a neuroimagem, identificar e ter um prognóstico dentro da linha de tratamento completamente diferente do Alzheimer, que ainda a gente está engateando, eu acho. Acadêmico Oswaldo Nascimento, por favor.
Excelentíssima presidente, professora Eliette Busquelar, meus queridos colegas acadêmicos, meu querido Giovanni, nos traz nesta tarde algo que eu acho excepcional, que é essa interação de especialidades com a imagem. E aprendi muito. Até mesmo eu vi o comentário da nossa presidente quanto à questão da microcirculação. Isso é extraordinário, porque quanto o professor acadêmico Baczynski considerou, hoje em dia nós não temos a demência de Alzheimer apenas, são vários processos demenciais, eles devem ser identificados pelo neurologista e algumas situações muito simples de serem resolvidas. E o problema também da demência é que se confunde com uma condição frequente, que é a depressão no idoso. Então, ele começa a se desinteressar, ele fica fora, digamos, do contexto social. Então, valeria a pena, proponho à nossa presidente, e depois ao secretário também, que nós promovamos um simpósio sobre demências envolvendo esses diferentes segmentos que estudam o problema. O que chamou a atenção, aproveitando como neurologista, e eu tenho uma relação direta com o professor Celso Gino já há muito tempo, vendo, por exemplo, imagens em ressonância com déficit cognitivo leve e avaliando nos computadores de alta resolução nos Estados Unidos, como o Enteline. Começamos com o Enteline, não foi isso, Celso? Não é? Com o Enteline, avaliando exatamente percentis de diferentes áreas comprometidas, como está o hipocampo, e assim sucessivamente. Não é um método tão caro assim, quer dizer, é o que nós temos. Uma ressonância simples, você aplica uma metodologia, é complexa, mas disponível. Mas é importante a cuidade clínica, a história familiar, para que a gente já possa ter um elemento de prevenção quando o processo é mais da tenridade, né? Mais cedo, em torno de 50 anos, 40 anos, de tal modo que se possa trabalhar melhor esse paciente. Mas o que chama a atenção é o fato de que, sem dúvida, essa história de nos fixarmos no amiloide, e o amiloide, o depósito de amiloide é o elemento terminal. Meu professor de patologia sempre chamou atenção quanto a isso, o processo inflamatório terminal, não tem como você modificar isto. Então, com muita propriedade o seu comentário, Celso, porque não adianta a gente ter como alvo, eu não vou prescrever o que existe aí na praça no momento, e daqui a pouco o FDA tira de circulação, que tem complicações, inclusive de hemorragia cerebral, como você referiu. Mas eu vou aproveitar os eminentes radiologistas para fazer uma pergunta. Um dos marcadores hoje é uma continha, é uma regrinha simples, utilizando o GFAP, tá? Utilizando, por exemplo, o PET amiloide, fosfotal, tal, em que você pode fazer uma equação e, com isso, então, ter um elemento de presuntivo quanto ao desenvolvimento de doença de Alzheimer. É claro que ninguém vai fazer punção lombar, ninguém vai ficar avaliando, que é caro, neurofilamento, que não tem nenhuma especificidade, qualquer processo degenerativo aumenta neurofilamento, bem como até o envelhecimento também promove aumento de tal, fosfotal. Aí a pergunta é, diante do belíssimo trabalho do grupo do INRAD, viu, César? Parabéns, professor Giovanni. Na realidade, é provável que a gente tenha, e isso nós vimos recentemente numa apresentação que eu mostrei, um trabalho que foi publicado no Nature, em maio, que nós somos o nosso neurônio. E, com isso, você tem um processo de envelhecimento neuronal. Esses biomarcadores geralmente demonstram uma atividade inflamatória, porque a própria degeneração é um processo inflamatório. Aí eu pergunto, quer dizer, observar essa gordura, será que na ressonância, aí é apenas uma ilação, de 7 Tesla, será que vai trazer algum benefício, vai mostrar alguma coisa a mais em termos de estudar melhor a estrutura neuronal? Porque, desse modo, seria um exame único, com uma capacidade preditiva muito interessante, dentro do contexto, é claro, de exclusão de outros processos demenciais, e que temos aí
hipovitaminose B12, hipotiroidismo e muitas outras causas, a demência frontotemporal, que não é Alzheimer, e assim por diante. Então, nesse futuro, Celso, Nomura e meu caro acadêmico, querido acadêmico Giovanni Cherry, será que a imagem, tá, junto talvez com a cintigrafia acoplada de 7 teses, isso poderia, nesse pensamento futuro, trazer algum benefício? Perguntando aos 3. Olha, realmente eu não sei te responder, Oswaldo. Eu acho que a questão da inflamação em si, perivascular, ela já é, de alguma maneira, demonstrada em outros órgãos, no crânio também. A gente tem estudos de parede de vaso que mostra isso claramente. Não sei se o 7 Tesla seria um caminho em si, porque tem algumas dificuldades técnicas para serem ainda solucionadas, mas eu acho que o desenvolvimento tecnológico ele pode ir de encontro com a questão da fisiopatologia. E a questão muito mais científica, acho que a imagem ela pode fazer essa ponte junto do que você tem da base científica junto com a prática clínica. Isso que a gente tem visto cada vez mais, sempre respeitando limites e considerações e ser humilde para poder escutar também essas críticas. Acadêmico, desculpa. Por favor. Só complementando, essa questão da inflamação, eu acho que o olhar é de um paciente, né? Algo sistêmico, né? Não, e eu acredito que essa inflamação ela tem uma ação sistêmica e quanto mais a gente conseguir refinar e aproximar do órgão-alvo, mais acurada ela será, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, no sangue medir o PCR, quando ele está alterado. Vai ser uma coisa sistêmica que qualquer coisa pode alterar, fazer subir, e aí você vai refinando, né? Na questão da coronária, não tem como a gente avaliar hoje a parede do vaso. Como a ideia foi avaliar o que está mais próximo, que foi a gordura que está em contato com o vaso. E aí a tomografia conseguiu medir isso e mostrar que essa alteração ela está associada, que foi esses trabalhos aqui exemplificados. No sistema nervoso central, hoje, tem o vessel wall, que é feito para avaliar a parede, mas, de uma maneira, normalmente é mais em carótida, em vasos maiores, né? Esses vasos menores, intraparenquimatosos, ainda não há. E a mesma coisa, assim, não consegue avaliar a microvasculatura coronariana. A gente está avaliando, mas quando a gente fala de doença microvascular, a gente sabe pouco ainda. Mas a gente está vendo que tem associação com a inflamação, que é o que o nosso trabalho mostrou. Quando tem inflamação, você tem alteração do fluxo miocárdico, provavelmente alguma ação, alguma inflamação, ela leva a uma redução, e no sentido que a própria professora Eliette comentou, dos vasos pequenos, mesmo não tendo aterosclerose, essa inflamação ela gera alguma redução de fluxo nesses vasos. Então, provavelmente, se você transpor essas questões para outros órgãos do corpo humano, talvez possam ter associações. Por favor, acadêmico Barros Franco, e depois vamos ao café acadêmico. Eu queria fazer também uma pergunta ao professor, exatamente sobre o Alzheimer. Existe na USP, né, uma pesquisa em relação de PET-CT como marcador para a presença de beta-amiloide no cérebro, que é um marcador importante hoje para considerar a presença de Alzheimer, né? E, hoje em dia, em função dessas novas drogas, que são drogas anti-amiloide, que devem ser usadas quando é suspeitado do Alzheimer precocemente, mas que têm todos esses efeitos colaterais que já foram chamados, o que muitos neurologistas têm usado são esses critérios. O PET-CT positivo, esse que é feito na USP, né? A presença de amiloide, uma punção lombar, ou, eventualmente, um exame de sangue, que pode também avaliar a amiloide. Mas eu queria saber exatamente qual seria, na experiência de vocês, o grau de representatividade
ter esse PET-CT para identificar o amiloide e fazer o diagnóstico do doente Alzheimer, o que, mesmo precocemente, ou seja, no doente de uma certa idade que tem um pouco de perda de cognição, teoricamente, poderia ser utilizada essa droga anti-amiloide com os riscos que foram chamados, que são múltiplos, né? Queria saber o quanto esse exame seria específico para indicar um tratamento. Boa pergunta, professor. O que eu sempre digo é que o PET amiloide ele tem um fator preditivo negativo para a doença de Alzheimer muito maior do que o positivo. Então, você ter um exame de PET amiloide negativo, você não tem Alzheimer. Você pode afirmar. A positividade do exame não quer dizer que ele tem Alzheimer. E, como eu disse, não quer dizer que ele não tenha demência. O que quer dizer é que o amiloide é um processo natural do envelhecimento encefálico que começa por volta de 40 a 50 anos de idade. Alguns pacientes com maior predisposição ou não, dependendo da questão genética, mas que a positividade do exame não quer dizer que ele tenha o Alzheimer. O que a gente tem visto nessa novo critério diagnóstico proposto é que ele seria um fator biológico de um biomarcador positivo, que junto com exames de sangue periférico ou de líquor, com a proteína tal presente ou do próprio amiloide, já seria, de alguma forma, em pacientes que tenham essa suspeição ou uma clínica compatível, um fator já que possa levar ao seu diagnóstico. Então, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, acredito eu, sobre essa definição, esse diagnóstico mais precoce, porque o tratamento ele tem esses riscos, sim, mas a gente não sabe efetivamente quem tem o processo fisiopatológico iniciado e demonstrado, se ele vai desenvolver demência ou não. Isso também é um outro fator. Bom, eu acho que é bom nós darmos por encerrada essa primeira parte, parabenizando a todos os expositores e agradecendo mais uma vez o acadêmico Giovanni Cherry, que tornou possível a apresentação, a exposição no nosso museu dos 75 anos da radiologia no Brasil. Eu convido a todos para o café acadêmico, que será servido no primeiro andar. Por favor. Voltamos às 6 horas.